para recuperar a senha. Então, como diz o senhor. Tá bom, então. Muito obrigada. Eu obrigado para você. Então, é Maria Neuza. Deixa eu falar, peraí, só. Tá, É o inverso do nome dela, né? O nome é Neuza Maria, o e-mail é Maria Neuza. tá. Deus é com S, Com né? S, com S, com S. Maria Neuza. Podemos começar? Tarsila? Ana, tudo contigo? Vamos Ah, lá. bom, bom dia a todos. Eu sou Ana Guimarães, sou chair do 30% Club aqui no Brasil e gostaria de dar as boas-vindas aí à nossa audiência, aos painelistas, Alessandra Lehmann, que é head do nosso comitê de ESG do 30%, Viviane Miller Prado, da FGV Direito, que faz parte também do nosso comitê ESG, Tarsila Ferro, também da FGV, Luiz Marta, do IBGC, e a Suzana, que fez aí a revisão da pesquisa. Bom, nesse ano de 2025, nós demos início à produção de conteúdo relacionado à nossa missão, que é a promoção do equilíbrio de gênero nos conselhos das 100 maiores companhias do mercado de capitais aqui no Brasil, que responde pelo índice IBEST 100. Vocês vão gostar do webinar. Achei muito aprofundado o conteúdo, muito completo, e gostaria de parabenizar todos vocês aí pela produção dessa pesquisa, e vamos seguir adiante aí, tá bom? Excelente webinar e bom dia a todos. Bom dia, Ana, muito obrigada. Como a Ana acabou de antecipar, eu sou a Alessandra Lehmann, head do Comitê SG do 30% Club, e eu quero dizer que é uma alegria imensa nós podermos apresentar essa pesquisa que foi desenvolvida ao longo do último ano e meio, e que tem inspiração em uma consulta, em uma pesquisa realizada no início da pandemia pela NYU Stern, que basicamente visava aferir o grau de letramento em ESG das companhias Fortune 100 no mercado dos Estados Unidos. Me chamou muito a atenção naquela época, ainda no auge da pandemia, em 2020, o fato de que a expertise em temas ESG, listada por meio dessa pesquisa e também obtida a partir das informações públicas disponibilizadas pelas companhias, era muito baixo. Em 2024, a NYU Stern repetiu essa consulta e se notou um avanço, ainda tímido, e se determinou então que existia esse movimento, que existe esse movimento no sentido de melhorar o letramento ESG no âmbito das companhias, mas que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. O que nós pensamos em fazer, a partir também de conversas com o pessoal da NYU, e considerando muito especificamente a missão do 30% Club Brasil, que é essencialmente de promover pelo menos 30% de mulheres nos conselhos das companhias de administração, das companhias do índice BRX 100, nós decidimos então agregar um componente de gênero a nossa pesquisa. Então, nós temos, a nossa pesquisa foi realizada com dois objetivos básicos. O primeiro, de aferir, como eu disse, o nível de letramento em SG dos conselheiros das companhias abertas brasileiras, integrantes, né, do índice BRX 100. E o segundo, aferir se e como as competências em SG se correlacionam com aspectos de equilíbrio de gênero nas companhias abertas brasileiras. O nosso objetivo, basicamente, foi o de responder alguns quesitos, né, algumas perguntas orientadoras. Então, nós olhamos quantos conselheiros e quantas conselheiras com expertise em SG integram os conselhos de administração das companhias do IBRX 100. Nós olhamos para quantas conselheiras mulheres integram os conselhos de administração das companhias do IBRX 100.
quantos conselheiros e conselheiras independentes integram os conselhos de administração das empresas do IBRX-100, quantas conselheiras mulheres com expertise em ESG integram os conselhos de administração dessas empresas, e, finalmente, a pergunta que eu acho que resume o nosso esforço de pesquisa, que é investigar se há ou não, proporcionalmente à presença de mulheres em conselhos em números absolutos, mais conselheiras mulheres com expertise em ESG. Então, nós precisamos fazer ao longo dessa caminhada uma série de ajustes metodológicos para a gente chegar, né, para a gente chegar onde nós queríamos com essa pesquisa. O primeiro ponto, que nos obrigou talvez a fazer uma correção de rota, que a Tarsila, que é a nossa pesquisadora, que fez toda essa coleta de dados e a correlação dos resultados, e também a professora Viviane Müller Prado, que se dedica aos temas de mercado de capitais e de direito societário na FGV Direito São Paulo. Como elas vão provavelmente detalhar, nós tivemos dificuldades com relação à opacidade das informações que são disponibilizadas pelas companhias abertas brasileiras com relação a essas informações. Então, nós buscamos, em primeiro lugar, olhar os formulários de referência que foram disponibilizados em 2 de junho desse ano. E, para nossa, talvez, surpresa, nós percebemos que não era, a partir do nível de informações disponibilizado naqueles documentos, possível encontrar de forma sistematizada esse tipo de informação. De modo que nós tomamos, então, a decisão metodológica de buscar essas informações diretamente no site das companhias. Outra observação importante no sentido de como nós organizamos metodologicamente essa pesquisa é o fato de que nós decidimos usar apenas as informações que foram publicizadas pelas companhias, ou seja, nós optamos por não fazer questionários, não apresentar questionários, porque nós entendemos que os questionários, como eles são direcionados para uma determinada questão, eles se prestam a distorções. Então, nós tentamos entender qual é o nível informacional que nós temos com relação às questões ESG no mercado de capitais brasileiro e tentar, então, tirar um retrato, dessa situação, tentar também explorar caminhos para o futuro com relação ao que nós podemos fazer para melhorar o nível dessas informações para o investidor, que é o destinatário por excelência, dessas informações, e também para os stakeholders de modo geral, aqueles que têm interesse em entender como as políticas, tanto de ESG quanto de equilíbrio de gênero nas companhias, nas investidas, nas companhias abertas brasileiras, têm ou não se amadurecido no Brasil. Então, acho que, a título de introdução, era isso que eu tinha a dizer. Eu quero avisar também que nós vamos abrir para perguntas. Quem tiver perguntas pode enviá-las pelo chat. E, sem mais delongas, então eu passo a palavra à nossa pesquisadora, Tarsila Ferro, que é membro do comitê ESG do 30% e é pesquisadora na FGV Direito São Paulo, que foi, então, a grande responsável pela coleta e pela análise primária dos dados para essa pesquisa. Tarsila, por favor. Vocês veem minha tela? Vejo, sim. Acho que precisa. Isso. Perfeito. Então, começou lá na. Foi um grande prazer participar dessa pesquisa. Foi uma pesquisa extensa, robusta, detalhada. Como disse a Alessandra, inspirada, né, uma pesquisa anterior realizada pela NYU Stern, e que, diferentemente daquela pesquisa, agregou o componente de gênero para trazer um pouco mais de brilho aqui para o nosso interesse, para o nosso recorte
ao analisar as empresas que compõem o índice IBRX 100. Então, os objetivos, como a Alessandra já elencou, foram basicamente esses dois: aferir o letramento em ESG dos membros do Conselho de Administração das companhias abertas brasileiras que compõem o índice e aferir em que medida existe essa relação entre a competência ESG e os aspectos de diversidade, equidade e inclusão nessas companhias que compõem o índice. Os quesitos foram muito bem definidos e abarcados ao longo da pesquisa, tentando identificar a quantidade de conselheiros, a quantidade de conselheiras e essa correlação, trabalhando aí nas proporções existentes entre de números, né, absolutos de conselheiras mulheres dentro desses conselhos e competências, expertise de mulheres com competências, que é o que importa. Os resultados são os seguintes. Sob a perspectiva de gênero, as mulheres, em geral, representam 21,8% dos assentos em conselho de administração das 100 maiores empresas brasileiras que compõem o índice, de um total de 1.196 membros, né? São 935 membros do sexo masculino e 261 membros do sexo feminino que foram declarados por meio dos formulários de referência entregues em 2 de junho de 2025, que foi a data de corte utilizada para essa pesquisa. Formulários esses entregues por uma obrigação legal à CVM, tá? Dentro dessa análise, nós diferenciamos o que eram membros, né, do conselho efetivo e conselhos suplentes. Dentro dos efetivos, nós identificamos o sexo masculino em 73,5%, sexo feminino em 19%. Também identificamos a questão da suplência: os homens representam 6,6%, as mulheres 1%, e a independência, né, a característica se esses membros eram ou não membros independentes, portanto, que não tinham nenhuma vinculação com a companhia. Indicados, portanto, homens, membros do sexo masculino, 70,6%, mulheres, 25,1%, e na suplência, homens, 3,5% e mulheres, 0,8%. Então, do total de 1.196 membros, as mulheres, como dito, representam 21,8% do universo, né, total, e essa presença feminina ela é ligeiramente menor entre os suplentes do que entre os membros efetivos. Nos efetivos, elas representam 20,5% e na suplência elas representam 12,9%. Algo importante a se dizer é que a suplência e a indicação de membros suplentes ela tem caído em desuso, né? Não é algo mais muito frequente que se identifica. Então, por que isso, né? Porque regras de transparência, accountability, os membros efetivos são normalmente priorizados, tá? E não mais os suplentes. Outra análise que foi feita foi uma distribuição por setores. Então, nós identificamos esses setores de acordo também com um critério utilizado pela B3 na hora de classificar os setores da economia. Sabemos que existem várias avaliações no mercado por setor, de revistas especializadas, mas achamos melhor e por bem utilizar esses segmentos que são orientadores da B3. Então, bens industriais, comunicações, consumo cíclico, não cíclico, financeiro, materiais básicos, petróleo e gás, saúde, tecnologia da informação e utilidade pública. E quando identificamos por indivíduo, verificamos que com recorte de gênero, as mulheres representam esses percentuais, e existe aí uma preponderância de
da presença de mulheres em setores relacionados à área financeira, né, e ao consumo cíclico também. Bom, seguindo adiante, verificamos que por indivíduo, olhando homens, temos, deixa eu admitir aqui. Bom, indivíduos homens, nós temos uma preponderância aqui maior em utilidade pública, né? Petróleo e gás, consumo cíclico também, né? E materiais básicos. Os homens, eles predominam nesses três setores, né? As mulheres, elas se destacam, né, no setor financeiro, que foi uma novidade e foi importante para a gente, enfim, verificar a preponderância de algo que não era muito intuitivo, né, para a gente. E na área de consumo cíclico foi algo mais próximo daquilo que imaginávamos, né. A representatividade feminina ela é maior num setor que é a tecnologia da informação, se a gente for comparar com os homens. E por quê? Porque dentro desse universo de 100 empresas, poucas empresas da área de tecnologia da informação compõem o índice. Algo importante de ser mencionado aqui também, tá? Existem muitas empresas que representam a área de petróleo e gás, consumo cíclico e financeiro, tá bem? Isso é algo que a gente precisa também deixar aqui para que não haja vieses de interpretação. Bom, então, quando a gente olha aqui as barras, as azuis representam os homens, as laranjas as mulheres, os conselheiros sobre a perspectiva setorial, né, por indivíduo, vocês vão identificar ainda uma discrepância, né, e a falta de igualdade de gênero nos setores, né, e a preponderância masculina. Bom, e aí partimos para a análise da pesquisa, né, para a pesquisa em si, né, que foram as credenciais ESG, analisando os currículos, os 1.196 currículos que foram analisados, e precisa ser dito, sem a utilização de inteligência artificial, que não foi um aliado aqui nessa nossa análise, porque foi impossível utilizar qualquer tipo de recurso dessa natureza, uma vez que os formulários de referência e as informações que vêm por meio dos formulários de referência não são padronizadas. Essas informações, os currículos, quando eles são divulgados, eles não contêm informações que trazem a clareza que nós precisávamos muitas vezes para poder identificar em quais setores essas pessoas, esses membros tinham expertise. Essa informação ela vinha às vezes contida nas experiências anteriores, né, por meio de empresas pelas quais trabalharam, conselhos de administração e posições de liderança que ocuparam esses membros ao longo das suas carreiras. Então foi muito difícil, né, chegar a essa conclusão. Bom, aqui, portanto, identificamos a maior preponderância dos membros do conselho de administração em geral com expertise em governança corporativa, com 50,4% das credenciais, sendo que as mulheres nessas credenciais representam 23,9%. Na área social, 20% das credenciais, com as mulheres representando 35,8%. Na área ambiental, 11,9% das credenciais e as mulheres representando 32,9%. No eixo social, as mulheres se destacaram em DEI, diversidade, equidade e inclusão, representando mais de 83% dessa subcategoria, que a gente vai mostrar para vocês logo adiante. Educação de adultos, habitação acessível e nutrição. E no ambiental, houve sim uma significativa preponderância das mulheres na área de sustentabilidade e mudanças climáticas. A governança é uma área, sim, ocupada por mulheres também. As mulheres se destacam bastante em segurança cibernética, compliance, contabilidade e finanças e governança corporativa, trazendo bastante expertise nesta área. Aqui foi mais
esmiuçado o que nós avaliamos em cada subcategoria para chegar às conclusões que chegamos. As subcategorias na área ambiental contêm análises de currículos e expertise em conservação e natureza, sustentabilidade, energias renováveis, investimento em ESG, mudanças climáticas, negócios, finanças sustentáveis, proteção ambiental, recursos hídricos, bom, regulação e políticas públicas ambientais. Vocês veem que realmente é muito detalhada a pesquisa, podendo avaliar criteriosamente os currículos, para que pudéssemos identificar se os membros do conselho, homens ou mulheres, detinham expertise nessas áreas. E aqui pudemos fazer a diferenciação entre credenciais em geral, né, homens e mulheres englobados, e identificar só as credenciais femininas, né? Lembrando que, como a gente está trabalhando com credenciais, apesar da gente ter 1.196 currículos, às vezes um currículo ele é pontuado mais de uma vez, né? Uma pessoa, né? Um indivíduo, ele é pontuado mais de uma vez em diversas categorias, às vezes ele não é pontuado em nenhuma categoria, né? Então, isso gerou essa tabela, essa análise, e depois a gente vai mostrar os números absolutos para vocês ao final. Em social, né, a subcategoria também trouxe essa riqueza aqui de detalhes, desenvolvimento comunitário, sustentabilidade, analisamos a participação em direitos humanos, DEI, bastante participação em DEI aqui, foram 31, desculpa, 31 credenciais, educação de adultos, filantropia, bastante participação em filantropia, habitação acessível, investimento em ESG, juventude, bastante envolvimento dos conselheiros em ONGs, né, relacionadas ao investimento na educação de jovens, mídia, artes, nutrição, políticas públicas, relações trabalhistas e segurança do trabalho, responsabilidade social corporativa e saúde. Por fim, governança, que normalmente, né, é uma área onde há bastante envolvimento, né, dos membros do Conselho de Administração, e de fato representou o maior número de credenciais, 603 credenciais, contabilidade e finanças, segurança cibernética, dados e IA, governança corporativa, análise e gerenciamento de riscos, regulação, autorregulação, compliance, divulgação e publicidade, enfim. Aqui houve uma preponderância muito grande de currículos avaliados e credenciais identificadas. O destaque foi ambiental, na preponderância de mulheres executivas, portanto, membros de conselho de administração em sustentabilidade. E os currículos eram bem específicos ao mencionar a participação e o envolvimento de mulheres, membros de conselho, com questões relacionadas à sustentabilidade ambiental. Então, dentro da categoria ambiental, foi essa a subcategoria melhor avaliada para as mulheres. 28,3% dessas credenciais foram das mulheres, né? Isso indica que, de fato, no campo ESG tem havido uma expansão e um protagonismo muito grande das mulheres. Social, houve sim um destaque em diversidade, equidade e inclusão para as mulheres, onde elas estão muito próximas aí da paridade com os homens, né, no envolvimento em assuntos relacionados à DEI. Em outras não tão próximas, mas na área social foi a área de grande destaque. Governança corporativa. Como dito anteriormente, governança, elas representam 24,8% das credenciais, e os aspectos relacionados à governança e contabilidade de finanças, compliance, elas têm uma representatividade muito importante aqui, né, quando a gente olha as credenciais. Bom, e aí, quais foram as respostas, né, aos quesitos apresentados logo no início pela Alessandra e também no início dessa apresentação? Quantos conselheiros têm expertise em ESG?
e integram os conselhos de administração das companhias integrantes do IBRX 100. Dos 552 membros, do total de 1.192, 500, portanto, e 52 declaram que têm qualificação, né, expertise em ESG. O total de credenciais, lembrando, não correspondeu 1.196. Nós chegamos a 986 credenciais, tá? Não chegou ao número de indivíduos, né? As credenciais ficaram aquém do número de indivíduos. Quantas conselheiras mulheres integram os conselhos dessas companhias? 21,8%, como falamos, 261 mulheres. 11,3% das empresas, é importante que seja dito, não tem sequer uma mulher no conselho de administração. É uma pena. Quantos conselheiros e conselheiras independentes integram os conselhos das companhias integrantes do índice? 374 membros, 31,2% do total. 277 homens, 23,1%, e 97% mulheres, 25,9%. Quantas conselheiras mulheres com expertise em ESG integram os conselhos de administração das companhias integrantes do índice? 134 das 261 conselheiras pontuaram em ESG, comparado a 34,9% dos homens. E, por fim, se há proporcionalmente a presença de mulheres em conselhos em números absolutos, mais conselheiras mulheres com expertise em ESG. Sim, de 261 conselheiras mulheres, 21,8% do total, 134 conselheiras pontuaram em ESG, ou seja, 51,3% do total de mulheres conselheiras detém expertise em ESG. Então, proporcionalmente ao número absoluto de conselheiros homens, de 935, né, conselheiros homens, 418 homens pontuaram em ESG, ou seja, apenas 34,9% do total de homens que detêm competência, expertise em ESG. Quais são as nossas evidências-chave? E aqui eu concluo que mulheres com competência em ESG são mais representativas aí nesse universo das empresas do IBRX, mais do que os homens, né? Há mais mulheres com competência em conselhos, 28% em relação ao número total de mulheres em conselho, 21,8%. Mulheres independentes, há mais mulheres entre os conselheiros independentes, 25,9% em relação ao número total de mulheres, 21,8%. E há mais especialistas em ESG mulheres do que homens em relação ao total, 51,3% mulheres e 34,9% de homens. Bom, é isso. Aqui eu encerro a apresentação e passo a palavra à Viviane. Obrigada, Tarsila, pela apresentação. Eu acho que é importante a gente dizer que realmente a Tarsila desempenhou aí um esforço hercúleo para analisar todo esse volume de dados por conta dessas opacidades que eu referi antes, na introdução. Nós não podemos, de fato, né, usar a inteligência artificial para nos ajudar a extrair essas informações dos documentos que foram disponibilizados pelas companhias, o que aí já demonstra, né, que nós temos um hiato aqui informacional que vai precisar ser melhorado à medida que nós avançamos. E também eu acho importante a gente dizer, ainda a título de metodologia, que eu acabei não falando na apresentação, que a definição de como pontuar foi feita a partir de categorias que constam do material. Eu colei aqui para vocês o link para o download da pesquisa, que já está disponível. Foi feito a partir de tabelas para cada letra, né, do nosso acrônimo de ESG. E nessas tabelas nós temos uma lista de assuntos, inspirada também no trabalho que foi feito em 2020 pela NYU Stern, no sentido de que aquelas seriam competências desejáveis e as competências que seriam também, ao mesmo tempo, mais fáceis de identificar nos currículos desses conselheiros. Então, com as devidas adaptações para o mercado brasileiro, nós partimos dessas tabelas e nas notas metodológicas do trabalho vocês vão conseguir visualizar tudo isso com mais clareza.
Então, a partir dessas tabelas, nós conseguimos pontuar. Essas evidências-chave que estão aqui na tela, eu acho que são achados importantíssimos dessa pesquisa, interessantíssimos. A gente está falando aqui, obviamente, em linha de correlação, mas, de qualquer forma, é importante nós entendermos que do número absoluto de mulheres conselheiras, nós temos proporcionalmente um número maior de conselheiras com expertise ESG. Do número de independentes, nós temos o mesmo fenômeno, ou seja, entre o total de mulheres em conselhos, temos proporcionalmente mais independentes. E, finalmente, o que eu acho que é o principal, talvez o principal achado dessa pesquisa, é o fato de que das especialistas, das conselheiras mulheres, desse número no total de conselheiras mulheres, 51,3% têm credenciais, pontuaram pelo menos uma vez nessas credenciais ESG que nós determinamos, o que é um número bastante superior ao número de homens, tá? Considerando o total do universo de homens conselheiros, apenas 34,9% de homens pontuaram, o que sugere aqui, né, nos permite estabelecer uma correlação entre equilíbrio de gênero e expertise e letramento ESG nas companhias abertas brasileiras. Isso eu acho que é a principal mensagem, talvez, né, dessa pesquisa. Então, eu passo a palavra agora à professora Viviane Miller Prado, que, como eu disse, é especialista em direito societário, de mercado de capitais, para que ela nos conte um pouco de quais são as implicações para o mercado e para o regulador. Viviane, por favor. Obrigada, Alessandra, obrigada, Tarsila, pela parceria na elaboração dessa pesquisa, né? Eu coordenei e muito mais avaliava os resultados que eram trazidos e as observações da Alessandra, e um ponto importante dessa pesquisa é a interdisciplinariedade a partir da formação, da nossa formação. Então, a Alessandra trazia muito mais a parte climática e de gênero, a Tarsila também terminou o mestrado dela em gênero, e eu venho mais da parte regulatória de mercado, e dentro disso cada uma olhava sobre o seu olhar para trazer o melhor dado possível. E o que eu queria trazer aqui é o contexto do dado, onde eu enxergo o valor desse dado, né, do valor dessa informação, de letramento em ESG, dos membros do conselho, e eu acho que isso tem uma importância para verificar como o nosso mercado, as nossas companhias estão se preparando para a gestão de riscos, e riscos que estão ficando cada vez mais expressos na nossa regulação, de necessidade de tomar cuidado, de tomar uma atenção maior, né? Então, assim, a virtude da pesquisa, eu acho que é uma pesquisa inédita no Brasil, sobre não só verificação ou percentuais de gênero, mas o olhar dos currículos, né? O olhar da qualificação dos conselheiros, sob o ponto de vista de ESG, mas ela consegue organizar e apresentar dados sobre as nossas companhias, que informam um tema central da governança corporativa, que é gestão de risco e a sua conexão com o tratamento dos conselheiros, né? E por que eu acho que isso é relevante? Porque a agenda sustentabilidade, ESG, que vem ganhando, então, trações e retrações e tem sido questionada, mas ela, sem dúvida, passou de uma simples voluntariedade para ocupar uma discussão central sobre resiliência empresarial ao risco, gestão desses riscos dentro da estrutura de governança das empresas e criação de valor no longo prazo. Acho que são variáveis sempre conectadas com sustentabilidade. Há uma série de pesquisas empíricas que se aproximam, que afastam, mas sem dúvida é um campo que merece toda a atenção na formação daqueles que estão na alta gestão da companhia, né? E também as recentes reformas regulatórias de mercado de capitais, sob o ponto de vista informacional, né? Por exemplo, Resolução 59 nos formulários de referência exigem informações climáticas, informações de escolhas de gênero, a Resolução 193, que adotou o IFRS S1 e S2, também trazem um desafio bastante grande para as companhias a partir de 2026. Um regime que é voluntário passa a ser obrigatório, num regime informacional, num padrão internacional.
E isso amplia a necessidade, e acho que essa foi a grande justificativa de eu entrar nessa pesquisa, a necessidade de entender a expertise dos membros do conselho, das companhias brasileiras, porque o board ele deixa de ser uma instância que só cria uma norma e deixa para a administração, para os diretores tomarem conta dos riscos, e passa a ser uma instância relevante de decisão, de supervisão da materialidade climática e socioambiental. Se isso é verdade, né, considerando essa uma afirmação verdadeira, então os conselheiros precisam ter expertise para compreender os riscos, interpretar os indicadores para tomada de decisão informada, para dar a boa informação e verificar a boa informação da companhia ao mercado. E isso faz com que o letramento não seja um detalhe, uma escolha, mas que seja um ponto a ser revelado pela companhia, não só de ter a formação, mas de revelar a informação. Esse ponto que a Alessandra chamou e que foi uma dificuldade da pesquisa, né? A boa qualidade da informação, a uniformização, a comparabilidade da informação, ela não é evidente, né? Ela se revelou como um desafio. Então, nesse ponto, acho que tem uma agenda regulatória importante a ser enfrentada. Né? E quando se fala em ESG no Conselho, né, o tema de sustentabilidade também deixa de ser meramente transversal e engloba alguns pontos extremamente relevantes, como a avaliação dos riscos climáticos no desenvolvimento da atividade empresarial, riscos regulatórios, por exemplo, o cumprimento, né, do IFRS S1 e S2, ele vem para dentro da alta gestão da empresa, ele cobra da alta gestão, ou no mínimo como a companhia se organiza a partir da geração dessa informação. Os riscos financeiros, como os impactos sobre contingências, o custo de capital, o acesso a financiamento, né? E também riscos reputacionais de capital humano, aonde tem a sensibilidade de diversidade e governança, e por isso entrar com a questão de gênero é relevante para a nossa pesquisa, né? Então, a qualificação, ela é uma informação relevante. Eu acho que o que essa pesquisa faz, com um grande custo de análise e coleta de dados, como a Tarsila mencionou, foi feito mesmo sem a ajuda de inteligência artificial, ela consegue revelar onde estamos, né? Se estamos preparados para enfrentar os desafios da gestão de risco, de riscos principalmente climáticos e ambientais, se as companhias e o perfil dos membros dos membros de conselhos estão ali alinhados com isso. E a relevância da produção desse dado, de letramento, ele também, se vocês forem perceber o que essa pesquisa tem também de bastante interessante, do meu modo de ver, é que ele deixa de ser uma análise simplesmente individual, né? De tal pessoa no conselho, para ser uma análise de como o conhecimento é distribuído entre companhias e dentro dos conselhos das companhias brasileiras, né? É focar em um único conselheiro, em todos os conselheiros, então ela consegue também dar ou revelar uma análise, uma metodologia de análise também coletiva e de distribuição desse conhecimento pelos membros da alta gestão. Então, para concluir e não tomar um espaço aqui mais, eu acho que a pesquisa revelou que há um grande espaço para evolução, tanto na qualidade de informação, quanto no letramento e na capacitação dos membros de conselhos, e não apenas, como eu mencionei, de forma individual, mas colegiada dentro da gestão das companhias, e assumir que o letramento é uma condição de gestão de risco. Acho que isso é muito importante, né? Não é um detalhe, não é uma voluntariedade, mas é a gestão séria de riscos que estão são cada vez mais relevantes para as companhias brasileiras, precisam ser decididos e revelados e analisados a partir de pessoas que tenham qualificação para isso. Então, muito obrigada e parabéns pela pesquisa, Tarsila, e obrigada pelo companheirismo nessa jornada. Obrigada, Vivi. Realmente, essas questões não são nice to have, né? Quando a gente está falando de ESG, por mais que a sigla, enfim, esteja sendo alvo, objeto de polarização, as questões de gerenciamento de riscos e oportunidades são boa governança na veia, né? Então, a gente está falando aqui de situações que, independentemente da sigla, do acrônimo que a gente queira utilizar, essas questões não vão a lugar nenhum, elas continuam muito evidentes na governança das companhias. Para completar o que a Viviane acabou de dizer com relação às implicações para o mercado e para o regulador,
Vocês vão ver isso depois também, quando tiverem oportunidade de ler o nosso material. Nós também nós achamos importante nós sermos também propositivos. Então, nós fechamos o nosso material com algumas recomendações, né, para o mercado e para o regulador, que são as seguintes: a criação de um campo específico no formulário de referência, com todos os documentos contendo as informações ESG das companhias, porque esse é um ponto também muito importante, né? A gente acaba tendo o investidor ou quem quer que queira analisar o desempenho ESG das companhias acaba precisando tipicamente que procurar isso em vários documentos separados, no formulário de referência, em sites esparsos, como, por exemplo, inventários de emissões de gás de efeito estufa das companhias, em sites, no próprio site corporativo, enfim. Então, a nossa sugestão com relação a esse ponto é que haja essa criação, né, de um campo específico que liste todos os documentos, né, para que o investidor não precise ficar correndo atrás de forma independente dessas informações. Nós também sugerimos a criação de um site para disponibilização dessas informações de modo centralizado pelas companhias, a criação de um campo específico no formulário de referência para indicar as competências ESG dos conselheiros, a elaboração de modelos, de currículo ou de cartilha com melhores práticas, e aí a gente sugere até uma parceria, possivelmente da CVM, com instituições especializadas para sensibilização quanto à importância dessas competências ESG, e também a disponibilização dessas informações de modo organizado no banco de dados abertos da CVM, sempre pensando, né, no destinatário final das informações e em facilitar a vida do investidor e dos stakeholders. Então, dito isso, eu passo a palavra ao Luiz Marta, que é o diretor de conhecimento do IBGC, nosso super apoiador nesse projeto. Nós agradecemos mais uma vez ao IBGC pela parceria nessa pesquisa. O IBGC é um dos think tanks de governança corporativa mais importantes do mundo, foi criado em 1995, ou seja, 30 anos de história, e também é muito prolífico na criação na disseminação de conhecimento no que diz respeito à governança corporativa. Então, Luiz, se possível, gostaria que tu falasses um pouco sobre como essa pesquisa conversa, né, com os objetivos e a missão do IBGC e como o que representou para vocês participar. Muito obrigada. Obrigado, Ale. Obrigado, eu agradeço o convite para estar aqui hoje, o convite para ser parte do Comitê SG do 30% Club. Queria começar parabenizando a iniciativa de realizar a pesquisa, tanto a você pela idealização, 30% por levar a ideia adiante, e a Tarsila e a Viviane por terem conduzido de fato o estudo. Então, acho que foi uma iniciativa aí colaborativa e coletiva que resultou aí em informação muito importante para a gente poder levar essa discussão adiante, de fato, com dados, porque eu acho que quando a gente tem informação, quando a gente tem dados que de fato embasa a nossa discussão, a gente tem mais chance de conseguir levar essa discussão adiante e fazer com que as mudanças de fato aconteçam e que a gente faça uma mudança de patamar, uma mudança de realidade em relação a essa questão da diversidade nos conselhos, que a gente tanto precisa e que tem avançado lentamente, mas tem avançado, mas que a gente consiga fazer com que isso tenha uma taxa de mudança mais rápido para a gente atingir os patamares que a gente precise. Eu queria começar trazendo um pouco mais de dados para dar mais cor ainda nessa nossa discussão, né? Se a gente olha os dados da nossa pesquisa que a gente acabou de apresentar aqui, a gente está falando aí de uma nata de companhias que compõem aí o IBRX 100. Como são companhias que estão no índice, um índice super relevante da nossa bolsa, a gente está falando daquelas companhias que têm muita exposição ao mercado e por isso estão sujeitas a um escrutínio público ainda maior do que a grande massa das companhias da nossa bolsa, né? Quando a gente olha uma massa maior de empresas, se a gente pega, como na pesquisa do IBGC, a lista de todas as empresas listadas na Bolsa, a gente vê que a taxa percentual de mulheres nos conselhos ainda é menor do que o que a gente encontrou no nosso resultado. A gente está falando aí de 16% em 2025, frente a 13% lá em 2021, que é uma taxa de crescimento de 3 pontos percentuais, mais ou menos, nesse período. Existe um crescimento, mas muito lento, como eu falei. E a gente tem aí um percentual praticamente ainda de 20% de empresas que não tem nenhuma mulher no seu conselho. Eu acho que isso é assustador
em pleno 2025, a gente ainda está falando de 20% das empresas listadas em bolsa, as maiores empresas do nosso país que não tem nenhuma mulher nos seus conselhos. E muita gente vai alegar aquele velho discurso que não cola mais de que, não, porque eu não tenho diretoras mulheres. E quando a gente olha as diretorias, a gente tem mais diretoras mulheres do que conselheiras mulheres. Quando a gente olha a base da pirâmide, a gente tem mais mulheres do que homens. Então, a gente tem aí dados que nos mostram que, de fato, aquele funil da diversidade, que acontece não só na diversidade de gênero, mas na diversidade de forma geral, é real e, de fato, acontece muito nas empresas, em todo mundo, mas não seria diferente nas empresas brasileiras. Então, a gente está falando aí de barreiras, sejam elas visíveis ou invisíveis, que acabam impedindo a progressão das mulheres na sua carreira executiva dentro das empresas e que, de fato, vão culminar lá num conselho pouco diverso ainda e fazem cada vez mais com que a nossa discussão e de que pesquisas como essa que a gente apresentou hoje sejam extremamente relevantes para que a gente traga essa pauta à mesa, não só dos conselhos, mas de toda a nossa sociedade, para que a gente consiga, de fato, mudar essa realidade. E por que é importante a gente trazer essa discussão para dentro dos conselhos também e não simplesmente para dentro das organizações do conselho para baixo, né? A gente não está falando só de uma obrigação ética e moral por conta de inclusão. A gente está falando de negócio, a gente está falando de resultado, a gente está falando de fato, a diversidade como um precursor de inovação, de desempenho financeiro, de qualidade de decisões, gestão de riscos, como a Viviane bem trouxe aqui para a gente. Então, a gente tem que incluir para, de fato, ter conselhos que consigam estar cada vez mais aptos a olharem para os desafios de um tempo que hoje muda cada vez mais rápido, de um universo empresarial que tem cada vez desafios mais complexos, que precisa ter olhares cada vez mais múltiplos para dar conta de todos os desafios que são colocados à sua mesa, né? E a gente tem muitas pesquisas que mostram que conselhos mais diversos, seja com mulheres, sejam com negros, seja qualquer outro tipo de diversidade, têm métricas melhores de resultados do que aqueles que são muito homogêneos. A alocação de capital é melhor em empresas que têm conselhos mais diversos. Quando a gente fala de qualidade de decisão, conselhos que são mais diversos, com certeza vão ter menos vieses de decisão, porque você vai ter olhares distintos olhando uma mesma questão, o mesmo problema, o mesmo tema de discussão, para fazer a análise daquela questão, e a chance de você ter uma decisão com um viés de grupo, um olhar de ancoragem ali é muito melhor, e você vai ter com certeza um conselho que toma decisões melhores ou uma chance muito maior de decisões melhores tomadas por aquele conselho. Quando a gente fala de gestão de riscos, a gente tem estudos que mostram que as mulheres estão muito mais ligadas às questões de riscos socioambientais e riscos reputacionais, estejam eles vinculados ou não, porque a gente sabe que as questões socioambientais muitas vezes vão lá no final do dia refletir na última linha do balanço financeiramente, mas podem se tornar questões de reputação também e aqueles riscos reputacionais por si só. Então, isso também é um impacto que a diversidade no conselho ajuda a gente a mitigar. E a questão de mais atenção, mais minúcia, mais cuidado com relações de compliance, conduta, controles internos, também é uma característica que a diversidade maior do conselho vai fazer com que a gente tenha mais atenção e mais cuidado a essas questões. Conselhos mais diversos, com certeza, trazem uma perspectiva de inovação muito mais ampla, seja em relação a produtos, a mercados, e, com certeza, mais alinhamento a uma gama maior de consumidores e uma gama mais diversa de consumidores num mercado que muda hoje muito rapidamente, muda a cada instante, então a gente não pode deixar de ter essa perspectiva considerada dentro do nosso processo de tomada de decisão. Isso sem falar que hoje, cada vez mais, principalmente quando a gente pensa em novas gerações, para a gente conseguir atrair e reter talentos, a gente está numa briga ferrenha por uma nova geração que cada vez mais quer trabalhar em empresas que têm propósito, que valorizam questões sociais, ambientais e de diversidade e inclusão. Então, se a gente quer de fato atrair os bons profissionais, se a gente quer manter esses bons profissionais, não adianta simplesmente a gente ter só um bom negócio. E para a gente ter um bom negócio e para a gente poder atrair essas pessoas, a gente precisa incluir essas discussões na nossa pauta e de um ponto de vista que
seja efetivo e seja de verdade, não simplesmente um discurso para marketing, mas de fato que se sinta uma verdade nessa discussão para que essas gerações se sintam de fato engajadas, motivadas e consigam contribuir e trazer o seu valor para dentro da nossa organização. Do ponto de vista de acesso a capital, ainda que a gente tenha aí esse backlash de discussão sobre sustentabilidade, ESG, a gente ainda vê muitos investidores preocupados com a questão da diversidade e da inclusão como parte da sua política de investimento. Recentemente, a gente teve no Brasil o Congresso do PRI, que são os princípios de investimento responsável, que tem trilhões de dólares em investimento em todo o mundo, e a discussão de diversidade continua na pauta desse tipo de investidores. Então, acho que a gente precisa cada vez mais ter informações, ter dados e ter base de fato para mostrar que a diversidade nos conselhos traz resultado, traz proteção contra riscos, como a Viviane bem destacou, e que traz de fato um olhar para o futuro, um olhar para a inovação, um olhar de preparo, de resiliência que a gente precisa cada vez mais no mundo que se transforma e muda a cada instante. Então, acho que não falar desse tema está deixando de incluir na nossa equação de negócio uma questão muito relevante que, de fato, pode colocar a nossa organização em risco. Então, acho que parabéns mais uma vez pela pesquisa, e eu acho que isso contribui para que a gente possa cada vez mais ter essa discussão sobre esse tema e que a iniciativa, seja 30% Club, seja as iniciativas que o IBGC tem e outras, possam ter aí embasamentos cada vez mais sólidos para que a gente consiga fazer uma mudança de patamar e uma mudança de perspectivas em relação à diversidade nos conselhos brasileiros. Obrigada, Luiz. Obrigada. Eu acho que o Luiz trouxe dois pontos absolutamente relevantes para a nossa pesquisa. O primeiro, como resultados da nossa pesquisa, o primeiro é a questão da diversidade como indutor de performance nos conselhos e nas companhias. Um dos problemas de nós termos um conselho muito homogêneo, muito pobre em diversidade, é justamente aquele problema que a gente chama de groupthink, em que, na verdade, as decisões são tomadas numa câmara de eco, em que muitas pessoas pensam de forma parecida, e isso pode, e tem causado, de acordo com esses dados trazidos pelo Luiz, problemas no que diz respeito ao desempenho dessas companhias. E o segundo ponto a gente tem conversado também bastante sobre isso, é o elemento geracional. Porque, de fato, no que diz respeito à atração e à retenção de talentos, nós vemos cada vez mais essa necessidade, de essa busca por alinhamento e essa busca por propósito, principalmente das gerações mais novas que estão chegando aí na força de trabalho. Então, esses também são dois pontos muito importantes. Nós, como eu disse, nós estamos aqui abertos para perguntas, mas enquanto isso eu queria propor uma pergunta para todos, para que contem um pouco das suas percepções. Na COP30 e nas discussões que antecederam a COP30, eu percebi de vários atores a seguinte percepção, no sentido de que, olha, a gente sabe que a pauta ESG é polarizada, existe esse backlash que o Luiz mencionou, mas as ações de sustentabilidade propriamente ditas e as ações que caem ali sob o guarda-chuva ESG, elas continuam existindo, talvez com uma roupagem diferente para enganar o algoritmo, de certa forma. Eu percebi também na COP30 que aquela proposta de um roadmap para a eliminação gradual de combustíveis fósseis teve apoio de grandes empresas, o que foi muito interessante de observar, e também o fato de que o backlash europeu, no que diz respeito às normas, as diretivas europeias de sustentabilidade, que acabou passando agora por meio dessa diretiva Omnibus, que a título de simplificar essas normas acabou retirando uma série de requisitos de sustentabilidade, também teve apoio maciço de grandes empresas. Então, eu queria saber, na percepção de vocês acham que, de fato, a ação ESG, as ações ESG vão continuar no âmbito das empresas? Ou a gente tem aqui um movimento, a gente está naquele movimento, a gente tem um movimento pendular em que parte das empresas, especialmente aquelas que não tenham feito o seu dever de casa, estejam, de fato, se afastando dessa pauta. Pergunta aberta para todos.
começar a ler, já que eu estava com a palavra, acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que a gente tem um pouco de empresas, empresas, investidores aproveitando o momento, tá? Aquelas principalmente que não estavam de fato engajadas para fechar. Já que eu tenho a chance, eu saio do movimento e deixo de fazer os investimentos e, e, e as mudanças que eu estava fazendo porque eu não acreditava de fato nelas. E existem aquelas que ainda continuam acreditando, mas têm um receio de eventualmente serem, de alguma maneira, retaliadas em função da sua ação, do seu discurso, que continuam fazendo, mas fazendo menos barulho, menos divulgações disso, ou eventualmente mudando a forma como comunicam isso e falando agora sobre resiliência, falando, ao invés de falar sobre diversidade, usando outro tipo de nomenclatura. Então, acho que a gente tem um pouco das duas questões. Eu estive em janeiro, em março, no Congresso do CGN no Japão, por exemplo, que é o Congresso de Investidores, e o discurso era: vamos continuar dando atenção para a sustentabilidade e diversidade, mas vamos fazer menos barulho com receio do que pode acontecer. Mas a pauta segue importante porque é uma pauta de futuro, é uma pauta de resiliência, é uma pauta de negócio. Acho que tem um pouco das duas coisas. Olha, se eu puder só acrescentar, eu acho que tem Claro. um outro lado, né, a demanda dos investidores, né? Óbvio que quando você vai num PRI, vê pessoas muito ali alinhadas com a agenda e acostumadas, né? Aí uma outra, talvez, não digo pesquisa a ser feita, mais difícil, mas é o letramento dos investidores do investimento para entender a avaliação dos riscos. Acho que esse é um passo que precisa ser para compreender isso, é entrar nos modelos de avaliação. Eu acho que é um desafio teórico grande, eu acho que tem muita gente tentando fazer essas avaliações lá, mas é um outro passo, né? Que na medida que o mercado vai exigir informação, as companhias também vão atender aquela demanda. Mais alguém quer comentar, pessoal? Enquanto isso, eu queria dizer que esse movimento, eu também percebo na minha atuação esse movimento que o Luiz referiu, que é um pouco daquilo que a gente chama de greenwashing, né? Que na verdade eu estou tomando a iniciativa, mas a gente sabe que mais informação também significa maior escrutínio, e então, enfim, eu continuo gerenciando os riscos e as oportunidades que estão relacionadas a essas questões, mas eu de fato faço menos barulho, temendo tanto de um lado a polarização que se criou e esse backlash, em especial com relação à sigla ESG, e de outro o escrutínio dos stakeholders, tá? Porque nós temos visto, a gente tem dados muito interessantes com relação a, a litigância, climática, por exemplo. Claro que a litigância ESG inclui outros fatores, mas para a litigância climática, nós temos uma preponderância enorme de ações de consumidor relacionadas a greenwashing. E também um índice de êxito proporcionalmente maior dessas ações. Então, me parece que eu tenho percebido nas companhias que elas têm procurado se blindar, né, essas influências de um lado e de outro, mas que as ações em si, exceto para aquelas companhias que nunca acreditaram na pauta, como o Luiz mencionou, mas que as ações em si continuam, porque basicamente todas as companhias têm algum nível de utilização de recursos naturais, basicamente todas as companhias têm impacto sobre o clima e são impactadas pelo clima numa ótica de dupla materialidade. Todas as companhias têm inter-relações com seus stakeholders e precisam considerar essas questões de alguma maneira, e, obviamente, todas as companhias têm governança. Então, esse método de gestão, que consiste, né, na aplicação do ESG, continua fazendo muito sentido para as companhias, independentemente do momento, ou do backlash. Pessoal, mais algum comentário? Mais algum comentário, mais alguma pergunta? É meio-dia em ponto, a gente quer respeitar o tempo de todos vocês. Então, para encerrar, de fato, eu queria mais uma vez agradecer, em nome do 30% e também ao 30%, em especial a Ana e a Márcia, por terem acreditado no projeto dessa pesquisa e por terem acolhido, né, no âmbito do 30%, a possibilidade de nós realizarmos essa pesquisa.
também a Viviane e a Tarsila pela parceria, e também o Luiz, a Suzana e todos os colegas, a Laís e todos os colegas do IPGC que permitiram tanto que a pesquisa fosse divulgada, quanto que nós estivéssemos aqui hoje para discuti-la. Então, obrigada mais uma vez, e fica o convite para que vocês leiam o material. E depois, querendo, compartilhem conosco as suas impressões. Muito obrigada e bom dia a todos.